Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos nesse canal abençoado com o evangelista Fabiano Oliveira. Amém? Vamos dar continuidade sobre o estudo completo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Antes de você ouvir, de você assistir esse vídeo sobre a igreja de Sardes, vamos estudar sobre a igreja de Sardes, o diagnóstico que Jesus ele faz sobre as 7 igrejas da Ásia, o exame que ele faz, o diagnóstico que Jesus ele faz sobre a igreja de Sardes, quando ele diz, eu conheço as tuas obras. Jesus diz para as 7 igrejas, eu conheço as tuas obras. Aleluia. Então, antes de você assistir esse vídeo, amém, esse ensinamento, deixa e se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, amém, toque o sininho para você receber as notificações, amém, dos temas, dos estudos que eu sempre vou estar colocando no canal. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, faça as suas anotações, aleluia. Amém? Vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Como que se encontrava a igreja de Sardes? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que João ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. João, o apóstolo João, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, aquele que era o mais íntimo de Jesus, João, na sua velhice, ele foi o último apóstolo a morrer de velhice na cidade de Éfeso. Depois da ilha de Patmos, João foi liberto e João voltou para Éfeso. E assim João foi o último discípulo a morreu de velhice na cidade de Éfeso. Só que antes de João ir para a cidade de Éfeso, João, quando se encontrava preso na ilha de Patmos, hoje em dia Ásia Menor, ilha de Patmos, próxima ali do Mar Egeu, hoje é a atual Turquia. Então João ele foi exilado, ele foi aprisionado pelo Império Romano, sim. E a Bíblia diz também, Apocalipse capítulo 1, que João agora ele recebeu a revelação, o livro de Apocalipse, a revelação do livro de Apocalipse. Aleluia. E foi revelado para João cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus faz uma revelação, um diagnóstico, revela para João, e João escreve, e João lhe envia as 7 igrejas da Ásia Menor, uma carta para cada igreja. Então vamos estudar aqui agora sobre a carta, a igreja de Sardes. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, faça as suas anotações. É interessante que Deus, ele revela para João, apóstolo João, o livro do Apocalipse, do seu capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a história da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, representando também a história da igreja de Cristo, desde o princípio até o final, até o arrebatamento da igreja. Aleluia. O capítulo 1, capítulo 3 fala sobre a história das 7 igrejas, de um contexto geral, universal, em todos os tempos da igreja de Cristo Jesus até o arrebatamento. E do capítulo 4, ali o capítulo 4, João, ele é arrebatado, levado ao 3º céu. Também o capítulo 4 representa também, escatologicamente, o arrebatamento também. E o capítulo 5 fala sobre o livro selado com 7 selos. João também contempla essa visão do livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro era digno de abrir e de desatar os seus selos. Capítulo 5 de Apocalipse. E aí, o capítulo 6 em diante, fala sobre o império do anticristo, do falso profeta, o contexto dos 7 anos do Apocalipse, e assim fala sobre também a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e aí entra o contexto do livro do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças com a ira de Deus, Também tem 7 trovões, que são juízos também, que não foi revelado para João.
e todo o castigo, o juízo de Deus, a grande Babilônia, as duas testemunhas, o castigo de Deus sobre a terra, fala também sobre a segunda vinda de Cristo, fala sobre a prisão de Satanás, juízo final, novos céus e nova terra. Então João, ele recebeu todo esse contexto daquilo que há de acontecer, do final dos tempos, daquilo que há de acontecer sobre a terra, após o arrebatamento da igreja. Então vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, ao versículo 1 ao 6. A epígrafe do texto bíblico diz: quinta carta à igreja de Sardes. Olha que tremendo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Olha Jesus trazendo um diagnóstico para a igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras. Assim como Jesus fez um diagnóstico, o próprio Deus fez um diagnóstico, um exame, como que se encontrava a vida moral, a vida espiritual de cada igreja da Ásia Menor. Olha, não havia somente 7 igrejas naquela época, não havia somente 7 igrejas na Ásia Menor, mas Jesus, ele traz essas 7 igrejas representando a igreja de Cristo no seu contexto geral, em toda a história da igreja. Jesus traz, apresenta, nos dando exemplo dessas 7 igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor. Então agora aqui, ele diz aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, ó: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha, Jesus diz o quê? Eu conheço as tuas obras. Então Jesus conhece as nossas obras, ele conhece a cada igreja, ele conhece a cada cristão. A Bíblia diz em Hebreus que tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não adianta, tudo está nu, tudo está sendo registrado no livro das obras. Eu conheço as tuas obras. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que naquele grande dia do juízo final vai ser aberto livros, e mais um livro, que é o livro da vida, e os mortos vão ser julgados segundo as suas obras por aquilo que está escrito nos livros. Então entenda uma coisa, Deus conhece as nossas obras, tudo está sendo escrito no livro das obras. Então não tem como a gente esconder dos olhos de Deus as nossas obras, a nossa condição, a nossa vida espiritual diante dele. Então Deus conhece a cada igreja, a cada ministério, Deus conhece a cada servo no seu individual, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso exterior, Deus conhece, ele conhece as nossas obras, como que se encontramos diante de Deus, como que se encontramos diante do diagnóstico, do exame do médico dos médicos. Eu sei as tuas obras, dizendo para Sardes, que tens nome de que vives, olha, e está morto. Sê vigilante e confirma ou consolida o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que tremendo. Quando falamos de Sardes, a cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha em 1150 a.C. Ficava numa elevação de cerca de 500 metros. Era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo. Olha que tremendo. Então, quando aqui a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o quê? O que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. O que representa os 7 Espíritos de Deus? 7 Espíritos de Deus, versículo 1. As 7 características representam o quê? As 7 características do Espírito Santo, segundo Isaías, capítulo 11, versículo 2. Olha que tremendo. Os 7 Espíritos de Deus representa o quê? Representa as características do Espírito Santo, segundo Isaías, capítulo 11, versículo 2. Olha que tremendo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, o número 7 representa o quê? A perfeição, a totalidade. O Espírito Santo, ele tem todas as características necessárias. Ele é completo, ele é perfeito. Olha que tremendo. Então, os 7 Espíritos de Deus representa a totalidade, a perfeição do Espírito Santo de Deus. Número 7 representa o quê? A perfeição. E as 7 estrelas, que dizem Apocalipse 3:1 também. As 7 estrelas representam o quê? Representam os sete pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. 7 pastores das 7 igrejas. Nas mãos de Jesus estavam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Olha que tremendo. Então agora João, ele envia essa carta, esse diagnóstico, esse exame. Jesus revela para João na ilha de Patmos as cartas para as 7 igrejas, e agora Jesus trata com a igreja de Sardes. A carta é enviada para Sardes. Olha que tremendo. Sardes, na Ásia Menor, hoje atual Turquia. E agora Jesus faz um exame, um diagnóstico sobre a igreja de Sardes. Olha que tremendo. Vamos lá. O diagnóstico da igreja de Sardes. As cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse seguem um padrão. Olha que tremendo. Elas trazem uma saudação. Olha que interessante. As cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse seguem um padrão, ó. Elas trazem uma saudação. As 7 cartas que agora é enviado para as 7 igrejas da Ásia traz o quê? Uma saudação do próprio Jesus, uma saudação inicial. Ele sauda as igrejas. Olha que tremendo. Ele traz o quê? Segundo, um elogio. Ele traz elogio. Todas as igrejas, Jesus traz uma saudação de início. E agora ele traz o que também? Um elogio. Ele traz um elogio, apresenta um elogio. E também uma crítica. E também o quê? Uma instrução. Olha que tremendo. É uma promessa. Então Jesus trata com as 7 igrejas da Ásia. Ele traz uma saudação inicial em cada carta, sobre cada igreja. Ele traz um elogio. Ele traz uma crítica. Ele traz uma instrução e uma promessa. Olha que tremendo. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não são criticadas. Olha que tremendo, Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não são criticadas. Igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não são criticadas pelo próprio Cristo. Olha que tremendo. Enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Quando Jesus falou para Laodiceia, eles diziam: somos ricos e prósperos, de nada temos falta. Jesus disse o quê? Faz o diagnóstico espiritualmente, vê e fala: vocês são miseráveis, desgraçados, pobre, nu e cego. Olha que materialista, autossuficiente. Então a única igreja que não recebeu elogio foi a igreja de Laodiceia. E as únicas igrejas que não receberam críticas foram a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então, a igreja de Sardes é elogiada. Olha que tremendo. A igreja de Sardes é elogiada por Cristo. Criticada, igreja de Sardes foi elogiada, foi criticada
instruída e confortada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. Olha que tremendo. A igreja de Sardes, quando Cristo faz um diagnóstico, um exame, olha que tremendo. Agora ele apresenta o exame, a doença da igreja de Sardes, certo? Mas Cristo traz o quê? Ele traz um elogio para a igreja de Sardes. Ele traz uma crítica para a igreja de Sardes, o diagnóstico. Ele traz o quê? Ele instrui a igreja de Sardes. Ele conforta a igreja de Sardes e traz uma promessa maravilhosa para a igreja de Sardes. Olha que tremendo. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. Olha que tremendo. Agora Jesus, ele apresenta uma crítica sobre a igreja de Sardes, a mais severa, uma crítica mais severa de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja o quê? Morta. Jesus traz uma crítica muito severa para a igreja de Sardes, dizendo que eles eram o quê? Eram mortos espiritualmente. Tinham aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos espiritualmente. Após sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Então Jesus trouxe a sua saudação, Jesus confortou a igreja, trouxe o seu elogio, Jesus apresentou a promessa para a igreja de Sardes, mas agora Jesus, ele traz o problema da igreja, a doença da igreja de Sardes. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Quer dizer, a igreja de Sardes aparentemente vivia uma vida religiosa. Muitos viam a igreja de Sardes uma vida religiosa, uma vida de aparência. Muitos olhavam aparentemente e diziam: nossa, essa igreja está ativa, essa igreja está de pé, essa igreja é uma igreja de Deus, essa igreja é uma igreja que representa Cristo, essa igreja é uma igreja que está viva espiritualmente. Então eles tinham a fama de que eles estavam vivos. Eles tinham, olha, conheça as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Quer dizer, olha que tremendo, que tens nome que vive. A igreja tinha nome que estava viva, mas diante do diagnóstico de Cristo, eles estavam o quê? Mortos espiritualmente. Estavam vivendo uma vida de aparência. Muitos viam eles aparentemente que estavam vivos, que estavam ativos, mas diante dos olhos espirituais de Deus, diante da vida espiritual, eles estavam mortos. Não é diferente nos dias de hoje. Em todas as dispensações, em todos os tempos da história da igreja, em todas as eras, se você for olhar, muitas igrejas também, muitas pessoas, não estou dizendo todos, mas muitas igrejas, muitas pessoas estão vivendo uma vida de aparência. Muitos podem olhar aparentemente e dizer, eles estão vivos, estão ativos, mas aparentemente estão, mas espiritualmente eles estão mortos espiritualmente, estão mortos. Meu Deus do céu, não viva somente uma vida de aparência. Não queira apresentar que você está vivo, aparentemente, mas você está morto por dentro. Os líderes religiosos na época do ministério de Jesus, os fariseus, os escribas, eles vestiam as suas vestes religiosas, eles obrigavam o povo a guardar os mandamentos, a observar os mandamentos, eles guardavam a tradição dos homens. Quando Jesus interrogou eles, repreendeu eles, que eles foram interrogar Jesus, porque seus discípulos não lavavam a mão antes de comer. Jesus agora repreendeu eles, dizendo, vocês guardam a tradição dos anciões, dos homens, vive o costume, mas vocês violam o mandamento, não honra pai e mãe. Quer dizer, o que contamina, Jesus disse que o que contamina não é o que entra de fora para dentro, mas era o que sai de dentro para fora. Quer dizer, Jesus disse que para eles, vocês têm aparência de aparência formosa, vocês estão bonito por fora, ornamentado com vestes religiosas, mostrando uma aparência que estão vivo, mas Jesus disse que eles por dentro eram como sepulcros caiados,
cheio de ossos de mortos. Quer dizer, eles estavam mortos espiritualmente, tinham aparência. Quem via ali os escribas e fariseus na época de Jesus, sim, viam eles ativos. Nossa, eles estão vivos, estão oferecendo sacrifício, vivendo aquele culto cerimonial, sacrificando, indo na sinagoga, indo no templo, mas diante de Deus eles estavam mortos espiritualmente, estavam mortos espiritualmente. Então, meu irmão, minha irmã, meu Deus, não viva uma vida de aparência, mas viva uma vida espiritual, viva uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não queira viver um costume, não queira viver uma vida religiosa, não aceite isso, não aceite viver somente participar de um templo bem ornamentado, vestir somente suas vestes bonitas, marcar presença ou ter um cargo, uma posição e não ter uma vida com Deus, não ter uma vida de relacionamento, de comunhão com o Senhor, viver uma vida morta espiritualmente. Não adianta, igreja não vai te salvar, somente igreja não vai te salvar, vestes não vai te salvar, vida de aparência não vai te salvar, vida religiosa, fazendo bem, não, mostrando para as pessoas, não vai te salvar. O que vai te salvar é uma vida espiritual, é você estar em comunhão com Cristo Jesus, é você viver uma vida de santidade, é você ter o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo vive de aparência, está morto, e o Espírito Santo, ele é o selo da promessa, é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja, que vai nos arrebatar. O Espírito Santo representa o que? A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, só vai ser arrebatado aquele que tiver o azeite na sua lamparina. O azeite representa o quê? O Espírito Santo, vida ativa, vida espiritual. Então, para você ser arrebatado, para você ser salvo, você tem que ter uma vida espiritual. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você não pode estar como as 5 virgens loucas, não tinham azeite nas suas lamparinas, nos representando o quê? Pessoas, igrejas que estão mortas, não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, só vive uma vida de aparência. Somos virgens, mas não tinham azeite. Meu Deus do céu, as virgens representam o que? A igreja. Então vemos aí 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A igreja que tem o azeite e a igreja que não tem o azeite, a igreja que tem a presença e a igreja que não tem a presença, a igreja que vive uma vida de aparência e a igreja que vive uma vida espiritual. Então viva uma vida espiritual, viva uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não aceite estar morto espiritualmente, não aceite, não aceite. Se você está morto espiritualmente, se você está vivendo uma vida de aparência, uma vida religiosa, se converta, se arrepende, se conserte o teu altar e deixe o Espírito Santo morar dentro de você, voltar para casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá? Amém? A igreja de Sardes tinha uma boa reputação. Vamos ver aqui. Vamos lá. Após a sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1. Conheça as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Olha que tremendo. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação. A igreja de Sardes, o povo de Sardes, tinha uma boa reputação. Eles eram conhecidos, tinham uma boa reputação diante dos homens. Quantas igrejas, quantos homens e mulheres não têm uma boa reputação, conhecido nas redes sociais, tem nome, tem uma boa reputação, sim. É uma péssima reputação diante de Deus. Quer dizer, a igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, mas diante de Deus tinha uma péssima reputação diante do Senhor. Muitos têm uma boa reputação diante dos homens, mas diante de Deus tem uma má reputação. Meu Deus do céu. Meu Deus. Como que se encontra a tua reputação diante de Deus? Como que se encontra a tua reputação diante dos homens? Você se importa com a sua reputação diante dos homens para que os homens venham olhar? Ou você se importa primeiramente com a sua reputação, a sua vida moral, a sua vida espiritual?
a sua reputação espiritual diante de Deus. A Bíblia diz que, Pedro diz diante do Sinédrio, em Atos capítulo 4, após a cura do coxo, antes vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Antes vale primeiramente agradar a Deus do que agradar aos homens. Meu Deus, primeiramente agrade ao Senhor. Tenha uma vida, uma reputação, uma vida espiritual e moral diante do seu Senhor. Aleluia. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Deus. Muitos estão vivendo isso. Aleluia. Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Não podemos viver de aparência. Não aceite isso. Enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade, Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Olha que tremendo. Enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa, olha que tremendo, de espiritualidade, Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Então o povo olhava para a igreja de Sardes e via o quê? Uma aparência externa, mas o próprio Jesus, ele olhava para o interior, dentro da igreja, o estado espiritual da igreja. Meu Deus do céu, Jesus. Então muitos ali olhavam a igreja de Sardes e viam eles aparentemente demonstrar que viviam uma vida espiritual, mas por dentro eles estavam mortos. E Jesus, ele estava observando, fazendo um diagnóstico, um exame e contemplando lá no íntimo, lá no interior, que eles estavam mortos espiritualmente. Não tinham a presença do Espírito Santo. A igreja de Sardes tinha falhado em ser o candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Quer dizer, a igreja de Sardes tinha o que? Falhado. A Bíblia não diz que nós somos luz do mundo e sal da terra? Então a igreja é luz, tem que brilhar. A igreja tem que brilhar. E a igreja só brilha com a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo. Então você tem que brilhar, não aparentemente, não fisicamente, não. O que tem que brilhar dentro de você é o que? É a luz. Quem que é? Cristo Jesus. É o que? É o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Cristo dentro de você e vive uma vida espiritual, você vai brilhar. Você vai brilhar o testemunho de Jesus Cristo. Você vai brilhar uma vida de santidade. Você vai brilhar uma vida de comunhão com Deus. Você vai brilhar uma vida de obediência. Você vai brilhar os frutos do Espírito Santo de Deus. E Sardes falhou nisso, de ser o candeeiro, de brilhar, de ser a luz, o sal da terra. Então você não pode falhar nessa missão. Você é luz do mundo e sal da terra. Eita, Jesus da glória. Vamos lá. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Meu Deus, irmão, se você não incomodar o mundo, se você não incomodar as trevas, se você não incomodar o inferno, meu Deus do céu, meu Deus, faça uma alta análise da sua vida. Você se encontra como? Luz ou trevas? Você está incomodando as trevas? Você está incomodando o inferno? Você está incomodando a carne ou não? Ou você está alimentando a carne? Ou você está alimentando as trevas? Meu Deus do céu, Jesus. Faça uma autoanálise da sua vida espiritual. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Ao invés de influenciar a cultura da sua época, ao invés de influenciar a cultura da sua época, olha que tremendo, com o seu testemunho, sendo luz, a diferença, a igreja de Cristo? Não, a igreja de Sardes é que era influenciada pela cultura mundana da época. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja.
A igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja. Nós não podemos falhar. A igreja de Cristo não pode falhar em ser igreja. A igreja de Sardes, de vez influenciar o evangelho de Cristo, o testemunho de Cristo, as obras de Cristo, a santidade, a oração, a obediência, a renúncia, a palavra, o relacionamento, a comunhão, de vez a igreja influenciar o povo naquela época não, a igreja estava sendo influenciada pelo mundanismo, pelo mundo. Então você não pode ser influenciado pelo mundo, pelo mundanismo, pelo sistema mundano, não pelo pecado, não. Você tem que ser a diferença, você tem que ser luz, você tem que influenciar o seu vizinho, você tem que influenciar o seu parente, o seu familiar, o seu filho, você tem que influenciar. Você não pode ser influenciado pelo mundo, como Sardes foi influenciada pelo mundanismo, pelo pecado e acabou morrendo espiritualmente. Não, você tem que influenciar Cristo Jesus, salvação, a pessoa do Espírito Santo. Então influencie. Você é luz, você é sal da terra, você é filho, influencie a palavra de Deus, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Sardes falhou em ser igreja. Nós não podemos falhar em ser igreja. Jesus diz o que em Mateus? Naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, pegamos em serpentes, curamos enfermos, Senhor, operamos sinais e maravilhas, profetizamos, louvamos. Aí ele vai dizer: apartai vós de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são esses? Aqueles que eram luz, aqueles que eram igreja e falharam na sua missão, se apostatou, morreram espiritualmente como Sardes. Esses são aqueles que se apostatou, voltaram, abandonaram os princípios bíblicos, sim, abandonaram a Cristo, morreram espiritualmente como Sardes, e naquele grande dia vão dizer: eu te servi, eu preguei, eu profetizei, mas eles voltaram a praticar o que? A iniquidade, e naquele grande dia ele vai dizer: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, como Sardes. Então entenda uma coisa, dom não salva ninguém, dom não nos salva, uma vida religiosa não nos salva, não adianta. Você pode pregar, você pode evangelizar, você pode louvar, você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, você pode ter um cargo ministerial, o dom é irrevogável, o dom não se toma, o dom não salva ninguém, só salva quem ouve. O que salva é os frutos do Espírito Santo de Deus, o que salva é uma vida de obediência, de comunhão e de santidade com Cristo. Então entenda, não seja como a igreja de Sardes, não morra espiritualmente, não deixa o mundo te corromper, persevere até o fim. Muitos estão se corrompendo como a igreja de Sardes, deixando o mundo influenciar e morrendo espiritualmente, descendo a sepultura, se apostatando, morrendo e indo para o inferno. E naquele grande dia muitos vão estar lá dizendo: eu te servi um dia, eu preguei um dia, eu profetizei um dia, mas ele vai mandar se apartar e vai lançar para o fogo eterno. Meu Deus da glória, Jesus. Meu Deus, Jesus. Não deixe de cumprir a sua missão como igreja. Não deixe. Muitos se encontram mortos espiritualmente, morrendo espiritualmente, como a igreja de Sardes. Era uma igreja e morreu espiritualmente. Quantas igrejas não estão mortas espiritualmente? Quantos irmãos nossos e irmãs que viviam uma vida ativa e se apostataram, estão mortos espiritualmente, descendo a sepultura e indo para o inferno, e naquele grande dia vai dizer: eu te servi um dia, como a igreja de Sardes. Então não podemos deixar que o mundo venha nos influenciar, não podemos aceitar a morte espiritual, não podemos deixar de cumprir a nossa missão de sermos igreja nesta baixa terra. A instrução à igreja de Sardes: após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento.
Olha que tremendo. Aquela igreja tinha de mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. Olha que tremendo. Havia um remanescente, havia muitos ali que ainda não estavam mortos espiritualmente. A grande maioria estava mortos espiritualmente, sim, mas havia outros ali também que agora Cristo, ele repreende a igreja, ele chama a igreja ao arrependimento. Havia chance ainda, havia oportunidade para Sardes se arrepender. Havia muitos ali que ainda não estavam mortos espiritualmente. Então Cristo chama aqueles que se encontravam mortos para que eles pudessem fortalecer aqueles que ainda não estavam mortos. Então Cristo chama o povo para se voltar, para se arrepender. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Muitos se encontram mortos, caídos espiritualmente, mas Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, Ele te chama, meu filho, se arrepende, se volte para mim, eu te amo. Assim como Deus chamou Israel ao arrependimento, Deus trouxe um exemplo agora, simbolicamente, no livro de Oséias, mandou Oséias casar com uma prostituta, Gomer, simbolizando o quê? O amor de Deus, a aliança de Deus com a nação de Israel. E a Bíblia diz que Gomer trai Oséias, vai se prostituir com seus amantes, e Deus manda Oséias buscar Gomer diante ali dos seus amantes e pagar e resgatar Gomer, simbolizando a traição, o adultério de Israel diante de Deus com Baal. E mesmo assim Deus estava de braços abertos para resgatar, para perdoar, para renovar a aliança com Israel, representando o amor de Deus com Israel, o amor de Oséias com Gomer. Então entenda, Israel estava caído espiritualmente. Deus chamava Israel, expressava o seu amor para que Israel se arrependesse. E agora houvesse uma restauração espiritual sobre Israel diante de Deus. Sim, então assim somos nós. Assim são muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs que se encontram caídos, mortos espiritualmente. Jesus te chama, Ele te ama. Ele chama você como filho pródigo ao arrependimento. Se arrependa, volta para a casa do Pai. Ele está chamando você para o arrependimento. Ele quer te encher novamente, quer te dar vida espiritualmente. Ele está te chamando. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há oportunidade, há esperança. Há oportunidade de perdão, de misericórdia. Se volte para o Senhor. Assim como Ele chamou Sardes para arrependimento, assim Ele chama eu e você. Assim Ele chama aquele que se encontra caído. Aleluia. Olha que interessante. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembra, e guardar e viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outra hora tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Olha que tremendo. Sardes representa o 5º período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a reforma protestante sobre Martinho Lutero e outros reformadores entre 1517 e 1750. Olhamos para a interpretação moral de Sardes, a interpretação moral da igreja de Sardes. Igreja morta. A interpretação moral da vida espiritual de Sardes era uma igreja morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade. Não incomoda o inimigo. Vive de aparências, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Sardes vivia uma vida de aparência. Eles estavam mortos espiritualmente. Eles viviam o quê? Uma vida de aparência, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Eles seguiam ali, apresentavam as suas obras, as suas vidas religiosas. Olha que tremendo, as tradições humanas, mas eles se encontravam o quê? Mortos espiritualmente. Eles se encontravam mortos espiritualmente. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, olha que tremendo.
Leia para você ver. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Olha o que Cristo diz, olha o diagnóstico. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sardes tinha nome de que vivia. Era conhecido aparentemente como uma igreja que estava ativa, que estava viva. Eles faziam a obra, eles prestavam culto, viviam uma vida religiosa, mas eles estavam mortos espiritualmente. Então não adianta somente ir para a igreja no culto de terça, de quinta, de domingo, colocar um terno, uma veste religiosa, ajudar o morador de rua, fazer o bem para as pessoas, viver um costume, uma tradição, dogmas humanos, mas se encontrar morto espiritualmente. Não tem uma vida espiritual, não tem uma vida espiritual. Então muitos podem olhar aparentemente, igreja, pessoas, irmãos, irmãs, mas Cristo, ele contempla a nossa vida espiritual. Como que se encontramos diante de Deus? Como que está a tua vida espiritual? Você está vivo espiritualmente ou você está morto? Você está vivendo uma vida de aparência ou uma vida espiritual? Assim se encontrava Sardes. Viveram de aparência, mas estavam mortos espiritualmente. Assim se encontra muitas igrejas e muitas pessoas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes que vive e está morto. Versículo 2. Sê vigilante e confirma, consolida o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus convoca a Sardes a vigiar, ser vigilante, consolida, se preocupar, ajudar, fortalecer aqueles que ainda estavam em pé, aqueles que ainda não estavam caídos, que não estavam mortos espiritualmente. Então Jesus chama aqueles que estavam mortos espiritualmente, chama a igreja para o arrependimento, para a vigilância, para o posicionamento, para o conserto e para ajudar aqueles que ainda não estavam mortos, aqueles que ainda eram um pouco mais fracos na fé. Olha que tremendo. Então nós precisamos estar vigilante, nós precisamos estar com a nossa vida espiritual ativa, fortalecidos, para que possamos ajudar os nossos irmãos, para que possamos ajudar aqueles que são mais fracos, Olha que tremendo. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Jesus disse para Sardes, lembra-te, pois, do que vocês têm recebido. Olha que tremendo. Eles receberam a pessoa de Cristo, eles receberam o Evangelho, olha que tremendo, o amor, a graça, a misericórdia, as promessas, a salvação, o reino de Deus, tudo aquilo que vinha da parte de Cristo, do Evangelho. Olha que tremendo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Talvez você está caído espiritualmente, talvez você está fraco, talvez você está morto espiritualmente, passando por algumas adversidades, se entregando, o abismo puxando o outro, e você está fraco, você está morto, você está caído. Lembra-te, pois, do que você tem recebido e ouvido. O amor de Deus, a graça, o perdão, a oportunidade, Ele te chamando, te dizendo que te ama, que tem o melhor para você, que tem promessa. Deus tem o melhor, Deus tem a vida eterna. Ei, lembra-te, pois, do que você tem recebido, o grande amor de Deus, e ouvido a palavra do Senhor. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele quer te encher, Ele quer morar dentro de você, da casa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra, guarda, se arrepende, guarda e se arrepende. E se você não vigiar, Cristo diz para Sardes, se vocês não guardar, se vocês não lembrar o que vocês têm recebido a Cristo e ouvido, e não guardar, e não se arrepender, e se vocês não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão. Ele disse que viria sobre a igreja como ladrão, seja no individual, seja sobre a igreja como um juízo, ou seja no arrebatamento. Ele disse para a igreja, estou convidando vocês a guardar o que vocês têm visto e ouvido,
guardar, se arrepender, se voltar para mim, ajudar aqueles que ainda não estão caídos. Mas se vocês não vigiarem, se vocês não se arrependerem, não se posicionar, vou vir como ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai surpreender a vítima. Assim é Cristo, quando a morte vem para a gente, quando Deus permite a morte, quando chega o limite, quando ele fala basta, ele vem como ladrão trazendo a morte no individual, ou juízo sobre a igreja de Sardes, ou sobre cada igreja, tá entendendo? Se nós não guardarmos, não vigiar, não se arrepender, ele vai vir como ladrão, vai surpreender, vai tratar com pastores, com líderes, com evangelistas, com obreiros, vai tratar com homens, vai tratar com mulheres, vai tratar no individual, vai tratar com nações. Deus vem como ladrão, Deus ele trata, Deus ele é juízo, Deus ele é fogo consumidor. Então se o homem, a humanidade não guardar aquilo que tem recebido e ouvido, não guardar, não se arrepender, não vigiar, não se voltar para o Senhor, tá entendendo? Não se voltar para o Senhor, ele vai vir como ladrão e vai trazer juízo. Virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele vai vir buscar a sua igreja como ladrão, num piscar de olhos, no arrebatamento da igreja. Aleluia. Se você se encontrar como as 5 virgens loucas, morto espiritualmente, você vai ficar no arrebatamento. Ele vai voltar como ladrão, ele vai surpreender a terra, a humanidade. Ele vai vir como ladrão. Tá dando oportunidade de você ouvir, você guardar, de você se arrepender e vigiar. Aleluia. Porque ele vai vir como ladrão, seja no individual ou seja no contexto geral. Não importa, ele vai vir, ele vai surpreender, ele vai vir como ladrão um dia para mim e para você. Esteja como as 5 virgens prudentes, cheia do azeite, vivos espiritualmente. Como a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, mesmo com poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não importa se você está fraco, se arrastejando, continue guardando a palavra, não negue o nome do Senhor Jesus, não perca a tua comunhão com Deus, permaneça vivo, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na perseguição, como se encontrava Filadélfia. Não permaneça, não aceite a morte espiritual, permaneça vivo, guarde a palavra, guarde os princípios bíblicos, guarde a comunhão com Cristo, permaneça fiel, aleluia, como Filadélfia, aleluia. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que tremendo. Jesus traz agora no seu diagnóstico que havia alguns em Sardes que não haviam contaminado as suas vestes. Vestes brancas representam o quê? Santidade. Muitos não haviam contaminado a sua vida espiritual com o mundanismo da cidade de Sardes, porque eles adoravam a uma deusa Ártemis, a deusa da fertilidade. Olha que tremendo. Havia um templo na cidade de Sardes. Havia uma idolatria, imoralidade, prostituição, mundanismo. E havia muitos em Sardes que não haviam contaminado o que? As suas vestes brancas, a sua vida espiritual. Muitos estavam vivos espiritualmente, em comunhão com Cristo. Aí Cristo traz uma promessa: muitos de vocês não contaminaram as suas vestes brancas, e por isso andarão comigo de vestes brancas, porquanto são dignas disso. Olha que tremendo. Então havia muitos que não haviam contaminado as suas vestes, e Cristo traz uma promessa que eles andariam com Cristo de vestes brancas na glória. Então Cristo também faz um diagnóstico sobre a igreja universal. Há muitas igrejas, muitas pessoas, irmãos e irmãs, que estão mortos espiritualmente, mas há eu e você, nós, a igreja de Filadélfia, há muitas igrejas, há muitos irmãos que estão com as suas vestes brancas purificadas, que estão com as suas vestes brancas, não se contaminaram
contaminar com o mundo, não se corromperam. Há muitos que estão como as 5 virgens prudentes, com azeite, com o Espírito Santo, estão vivos. Você está vivo, nós estamos vivos, nós estamos com vestes brancas, e há uma promessa para mim e para você que estamos vivos espiritualmente, obedecendo a Cristo, andando com Cristo, dando fruto, sendo luz do mundo e sal da terra. Permaneça sendo luz, permaneça dando fruto, permaneça vivo espiritualmente, se relacionando com o Espírito Santo, se relacionando com o céu, vivendo os princípios bíblicos. Há uma promessa para mim e para você, que nós vamos andar no céu com vestes brancas com Cristo, vamos receber vestes brancas no céu, vamos receber uma coroa incorruptível, vamos receber um novo nome, a Bíblia diz, e vamos contemplar a face de Deus, vamos andar nas ruas de ouro e de cristais com Cristo, vamos se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, vamos receber um corpo incorruptível e um corpo de glória. Há uma promessa para aqueles que estão vivos, a promessa do arrebatamento da igreja, a promessa que eu e você não vamos passar pelos 7 anos do Apocalipse. Então permaneça vivo, permaneça com as suas vestes brancas, permaneça vivendo com uma vida espiritual. Eita, Jesus da glória! Há muitas igrejas, muitos irmãos que estão com as suas vestes limpas, que estão vivendo uma vida espiritual, e tem promessa para mim e para você. Aleluia. Cumpra o teu papel como igreja genuína, o corpo de Cristo. Aleluia. Um corpo que tem vida, um corpo que tem presença, um corpo que tem comunhão com a cabeça, que é Cristo Jesus. Não aceite viver uma vida de aparência, não aceite viver uma vida religiosa como Sardes, não. Mas que você venha a ser como estes. Havia muitos que não havia corrompido as suas vestiduras brancas, a sua vida espiritual, eles estavam vivos. Aleluia. Seja como muitos nos dias de hoje, seja como a igreja verdadeira que cumpre o seu papel, que vive uma vida espiritual, que em comunhão com Cristo, que estão vivos espiritualmente, que vivem uma vida espiritual. Viva uma vida espiritual. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que promessa que Deus fez para a igreja de Sardes. Aquele que vencer, olha que tremendo, aquele que vencer até o final, aquele que não se corromper, aquele que permanecer vivo, aquele que permanecer vivendo uma vida espiritual com o Senhor Jesus como Espírito Santo, aquele que morrer e ir até o final, aquele que subir no arrebatamento, aquele que morrer em Cristo Jesus, aquele que perseverar até o fim, não contaminar as tuas vestes, vai ser vestido de vestes brancas no céu, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Há um livro da vida no céu. Há um livro da vida no céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Meu Deus. Então permaneça vivo. Permaneça com as suas vestes brancas. Aleluia. Porque certamente o teu nome não vai ser riscado do livro da vida, e você vai receber vestes brancas, e Cristo vai te confessar diante do Pai e diante dos anjos. Olha que privilégio, você chegar no céu, receber vestes brancas, e Jesus te confessar diante do Pai e diante dos anjos. Você vai contemplar a face do Pai, a face do Filho e a face dos anjos. Olha, a Bíblia diz que ele vai confessar você diante do Pai e diante dos anjos, nos ensinando o quê?
que vamos contemplar a face de Cristo, vamos contemplar a face de Deus e vamos contemplar a face dos anjos e vamos receber vestes brancas para aquele que perseverar até o fim e permanecer vivendo uma vida espiritual com vestes brancas, santidade, vivo até a nossa partida desta terra como igreja do Senhor. Eita Jesus da glória. Para encerrar, versículo 6. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Receba esse ensinamento sobre o terceiro estudo sobre a igreja de Sardes. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Permaneça vivo espiritualmente, em nome de Jesus. A promessa para mim e para você: não aceite viver como muitos da igreja de Sardes, que Jesus repreende, faz o diagnóstico, o exame, vê as doenças. Muitos viviam uma vida de aparência, mas estavam mortos espiritualmente. Aleluia. E ele diz que certamente viria como ladrão para trazer o juízo para aqueles que não se arrependessem, não guardassem, aleluia, a sua palavra, aleluia. Mas havia muitos que estavam vivos espiritualmente, que não haviam contaminado as suas vestes. Então entenda uma coisa: você não é daqueles que vai permanecer ou estão mortos espiritualmente e vão permanecer mortos espiritualmente, não. Você é daquele que vai se arrepender se encontra caído, e você é daquele que se encontra vivo espiritualmente, com vestes brancas, em comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, debaixo da promessa da vida eterna. Então não aceite viver uma vida de aparência, não aceite viver uma vida morto espiritualmente, mas viva uma vida espiritual. Permaneça vivo, permaneça vivo. Você é igreja de Jesus Cristo. Você é igreja. Viva uma vida espiritual, aleluia, com vestes brancas, uma vida de santidade, e não corrompa e não contamine as tuas vestiduras brancas, o teu caráter, a tua vida espiritual, os princípios bíblicos sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Receba esse ensinamento, essa palavra, se inscreve no canal, toque o sininho para você receber as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Receba esse ensinamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Evangelista Fabiano Oliveira, em nome de Jesus Cristo.